Quanto eu recebo do MXRF11 mostrando na prática para vocês dentro da minha carteira, e hoje a gente vai fazer uma análise do MXRF11, depois eu vou mostrar quanto eu recebo e até o final do vídeo você vai entender tudo sobre esse fundo imobiliário chamado MXRF11, que é um fundo mais conhecido do mercado hoje, atualmente, né? E sem enrolação, a gente já vai lá para dentro do Status Invest, que tem o MXRF11. Eu procurei aqui na BIA, MXRF11 já entrou. Eu vou explicar direitinho, passo por passo, tá? Porque você precisa entender isso. Não é que, tá bom, se eu só vou investir, vou botar meu dinheiro. Não, com calma. Quando você deve investir, como você deve investir e quantos reais vale a pena botar nesse fundo imobiliário. Tá, vamos lá. Fundo imobiliário é como se você tivesse um imóvel no seu nome, uma casa. E ele vai te pagar aluguel todos os meses, tá? Isso é por lei, tá decretado, é isso, beleza. Você entendeu o que é fundo imobiliário agora. Agora a gente vai pro MXRF11. O valor atual dele hoje é 9,76. A mínima dele nos últimos um ano, que é 52 semanas, foi de R$ 8,02. A mínima desse mês foi 9,66. A máxima desse fundo em um ano foi de R$ 9,99, quase R$ 10. O máximo desse mês foi 9,81. O dividend yield, que é quanto que ele paga por ano, né? Nesse caso é por ano, mas pode ser por mês também. Foi de R$ 12,32. Dividido por 12 dá um total de 1,02. Então, pagou 12,32 de dividendos no ano, 1,2% ao mês. Nos últimos 12 meses foi 1,19, estava aqui, ó, quase 1,2 na verdade. A valorização do fundo nos últimos 12 meses foi de mais de 20%, quase 21%. E no mês atual foi de 0,62 negativo. Nos últimos um ano, o fundo imobiliário MXRF11 chegou a R$ 8,03 e agora está em um total de 9,76. Então subiu muito nos últimos um ano. Nos últimos 5 a gente pode ver que subiu bastante também. Vindo mais para baixo a gente tem aqui, ó, valor patrimonial por cota, é quanto que vale. O patrimônio do fundo hoje está em um valor de R$ 4.356.771.528. Esse é o valor patrimonial hoje do fundo, então não é brincadeira, não é qualquer 1 milhão, 2 milhões. Estamos falando de 4 bilhões de reais. P sobre VP. Meu, Luiz, começou essas siglas nada a ver aí que eu não entendo porcaria nenhuma. Tá, preço sobre o valor patrimonial, tá? É quanto o fundo vale. Ele tem hoje, atualmente, vale 4 bilhões e a gente faz uma divisão por cota. E atualmente o fundo está valendo 1,02. O que significa isso? Significa que quando o fundo passou de 1, já está caro. Abaixo de 1 está barato. Então a gente bota aqui um fundo nada a ver. A gente vai botar o Kisu 11, que é um fundo imobiliário de fundos. Ele tem vários fundos. Ó, o P sobre VP dele está em 0,85. Então ele está mais barato do que realmente ele vale. 1% é quanto que ele vale. Então, se você comprar em 1,02, a chance de cair é grande. Valor em caixa, a gente tem um total de 0,80% do valor que tem de patrimônio por cota. Temos um total de R$ 34.730.589 de caixa. Então, qualquer coisa a gente já consegue comprar, né? Um hotel, algum prédio comercial. Outros fundos não tem uma quantia tão boa, tá? Tem 34 milhões só, então se for comprar um prédio já vai o valor, mas ainda tá bom, tá? Não é um valor ruim, mas podia estar um pouquinho melhor. Podemos chegar em 50 até o final do ano. E se não tiver investimentos até o final do ano, claro. Aqui a gente pode já dar uma pulada, podemos dar uma pulada. Número de cotista. Atualmente temos 1.389.786 cotistas. Número de cotas emitidas no mercado, quantos fundos tem, né? Então, se tiver 460 mil pessoas, tem um total de número de cotas de 460 mil cotas, 269, tá, beleza. Se tiver 460 mil cotas vendidas, você não vai conseguir comprar mais. Então, esse número dividido aqui tá entre esses 1.389. Só se o fundo emitir mais cotas, aí vai dar uma desvalorizada nos fundos também. Então, quanto mais escasso, melhor. Aqui a gente tem os dividendos, então ele pagou no mês 2
na data do pagamento mês 2, 10 centavos por cota. Então, se você tinha R$ 9,46 nele, você ganhou 10 centavos de dividendos, um total de 1,03% de dividendo. No próximo rendimento vai pagar a mesma coisa, só que um pouquinho menos, que é 1,001, tá? Porque as cotas estavam mais caras. Beleza, aqui a gente tem os dividendos do ano todo, então desde 2025, lá em começo de 2025, pagando 9 centavos, 10, 10, 10, 10 e não parou mais de ser 10. Aqui a gente teve um desdobramento. Se a gente vir mais para baixo, a gente tem os imóveis, os portfólios em si do MXRF11. ST Louis Unidade Vitalícia, se a gente pegar aqui, procurar, a gente acha no Google, tá? É uma unidade mesmo, de verdade. Então a gente tem, ó, um prédio. Aqui a gente tem Edifício Center Executivo do Paco. Se a gente botar aqui, a gente acha também, ó, podemos ver, é um imóvel lá em São Paulo. Se a gente botar aqui, ó, Absoluto Maria Monteiro condomínio residencial, procurou, vai ter também lá em São Paulo. Então, esse hotéis, eles ganham aluguéis e eles repassam para o MXRF11. O MXRF11 pega o dinheiro de todos os cotistas e investe mais. Fazendo isso, ele vai lá e dá os dividendos, os aluguéis para os seus investidores e cobra uma taxinha. Aqui ele tem os fundos imobiliários investidos e aqui a gente tem uma rodelinha dele. Então ele tem 17% em papéis, tem 4,6% em lajes corporativas, 4,4% em shoppings, em fundos de desenvolvimento 2%, mistos 0,83%, imóveis industriais e logísticos, mais galpões, logístico em si. Tem 42% e indefinido, que é vários fundos misto, híbridos, que tem 27,71%, tá? Aqui são os papéis deles e quanto será que eu recebo de dividendo do MXRF11. Eu vou já falar que eu não recebo muita coisa do MXRF11. Eu tenho um total hoje, no fundo imobiliário chamado MXRF11, um total de R$ 1.696 só nele, porque eu diversifico em 11 fundos. Então, eu tenho só na minha carteira uma participação de 4,93 da minha carteira hoje. E os dividendos deles? Se a gente vir aqui ó, em dividendos, em proventos, né, eu botar MXRF11, a gente vai ver uma crescente nele, porque eu investia bem pouquinho. Então eu comecei lá, ó, lá em 2024, R$1, R$2 aqui em cima, R$3, 4, 7, 11, 19. Aí aqui a gente ficou em parâmetro de R$17,40. Então todo mês eu recebo essa quantia dele. Se a gente botar quanto que a gente já recebeu do MXRF11 na carteira, a gente já recebeu um total de R$260,67. Todos os meses, desde lá de 2024, 2023 ali, eu já recebi dividendos do MXRF11 e eu tô com um total de 260. Eu vou aportar mais no MXRF11, vou deixar ele cair um pouquinho, porque eu não vou comprar sobre o valor patrimonial, né, que é o P sobre VP. Eu não vou comprar agora, eu vou deixar baixado 1 e vou começar a fazer novos aportes do MXRF11 também. Aqui não é uma recomendação de compra, tá, gente? Já fica ligado nisso aí. Então, todos os meses o MXRF11 me paga. Se a gente botar aqui, a gente achou, ó, MXRF11 vai me pagar dia 13 do 3, um total de R$17,40. Imagina, todo mês eu recebo, eu consigo comprar mais uma cota. Aí mês que vem eu consigo comprar mais uma e sobra 10 centavos. Aí assim vai indo. Uma montanha de juros composto. Claro, se eu tivesse 10 mil, eu ia receber R$100 de fundo imobiliário MXRF11. Então assim vai, tá, pessoal? E se você tem alguma dúvida dos fundos de imobiliários, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Essa foi minha carteira. Eu tô meio ruimzinho da voz, não sei, não consigo falar direito, mas vamos embora, né? Eu tô aqui com quadros novos no canal, eu tô mostrando geopolítica, notícias, políticas em si e também trago minha carteira pública na tela do computador. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para estar acompanhando mais vídeos como esse. Tá na tela do computador. Ah, mas eu só tenho R$100 para investir. Começa com 100, começa com 10, começa com 5, mas começa a investir o mais rápido possível. Valeu?